Olá pessoal, hoje é dia 15 de janeiro, hoje é meu aniversário. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão minha sobre a vida. Para mim, a data do aniversário é um dia em que eu gosto de pensar sobre a vida, sobre a minha vida. E não tem como pensar a vida sem pensar o contraponto da vida, sem pensar a outra face da mesma moeda que dá sentido para a vida, que é a morte e como a gente vê a morte. Ontem mesmo, por coincidência, uma pessoa me parou e me perguntou: Deltan, você não tem medo de morrer? Ao longo da Lava Jato também você não tinha medo de morrer, você enfrentou poderosos, você vai enfrentar poderosos no Congresso, você não tem medo de morrer? Na perspectiva cristã, e a primeira reflexão que eu quero deixar é cristã, a segunda vai se aplicar para todo mundo, seja cristão ou não, mas numa primeira reflexão cristã, todos nós vamos morrer, alguns antes, alguns depois, e a questão é que tipo de vida você vai ver depois de você morrer. Quem é cristão vive como peregrino nessa terra, pensando em viver uma vida que é maior e que é melhor depois da morte. E para isso, vive de modo a ser provado e aprovado, vive de modo a ser testado aqui nessa terra como um peregrino, vive com uma missão maior, vive pela fé em Deus, pela fé em Jesus, e essa fé precisa ser evidenciada por obras. Aquilo que a pessoa acredita, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, tem que ser evidenciado por obras, pelo modo como a pessoa vive. E um livro muito bacana nesse sentido, esse livro que eu estou lendo na minha leitura devocional de manhã, no meu tempo de leitura espiritual, que é o livro O Peregrino, é um livro de John Bunyan. Eu já comecei aí há cerca de 30 dias, tenho lido um pouquinho por dia esse livro. É um livro super bacana, ele fala justamente sobre como a gente deve ver como cristão a vida sobre a terra. Foi o segundo mais lido, livro mais lido depois da Bíblia por muito tempo. E a segunda reflexão que eu queria deixar é que o que dá sentido para a vida, o que dá significado para a vida, é a gente viver de acordo com um propósito. E você não precisa ser cristão para você viver com um propósito. Viver de acordo com um propósito é você identificar na vida aquilo que realmente importa e você viver para isso. E pesquisas mostram que quem vive com propósito não só tem mais bem-estar, tem mais satisfação, mas tem direção na vida, tem significado e tem resiliência. Tem um propósito claro, especialmente o propósito de amar, de servir, de mudar o mundo para melhor ao seu redor. Deixa a sua vida melhor, dá força, dá significado, dá resiliência, deixa você mais forte. E nesse aniversário especial, eu tenho algo bacana, extraordinário para comemorar, que é o fato de que depois de uma decisão muito difícil em 2021, de sair do Ministério Público, vocês me ajudaram num passo muito especial da minha vida na direção desse propósito. Nós estivemos juntos nesse passo, que foi o passo na direção do Congresso Nacional, de buscar construir um país mais justo, mais próspero e melhor por meio da política no Congresso Nacional. E a gente precisa no Congresso romper a lacuna, o abismo que existe entre congressistas e a sociedade. A gente precisa despertar a consciência dos congressistas para as dores da sociedade, as dores em relação ao Congresso, que incluem corrupção, incluem privilégios, incluem a falta de cuidado com o povo, políticas públicas com base em evidência. E eu gosto muito também, queria compartilhar ainda dentro dessa segunda reflexão, eu gosto muito desse livro do Martin Luther King, a autobiografia dele. Martin Luther King foi um pastor batista norte-americano que lutou contra a discriminação racial em meados do século XX nos Estados Unidos e lutou por meios não violentos, lutou por meio do amor, por meio do serviço, por meio da não violência, mas por meio da coragem, da resistência pacífica não violenta. E ele, coincidentemente, fazia aniversário também no dia 15 de janeiro, fez aniversário no dia 15 de janeiro. E eu queria compartilhar com vocês um texto dele que me impactou muito quando eu li, que é um texto que está na página 198 desse livro, eu vou traduzir do inglês. E ele foi em algum momento chamado de extremista. A gente na Lava Jato foi chamado também de jacobino, de extremista. E aí ele disse, olha, eu me incomodava muito com isso, com essa marca, com esse estigma, com esse carimbo, mas eu passei a gostar disso, porque todos nós vamos ser extremistas. A questão é em que você é extremista? E ele era extremista em amor, em serviço às pessoas. E na Lava Jato a gente foi extremista, entre aspas, em democracia, em rule of law, em buscar justiça para todos. E é um texto que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, inicialmente eu estava desapontado em ser categorizado como um extremista, até porque ele pregava amor, democracia, né? Como a gente prega. Então, mas quem se opõe à justiça, quem se opõe vai tentar
criar narrativas, vai caracterizar de extremista. E aí ele disse que continuou a pensar sobre isso e gradualmente ele ganhou uma medida de satisfação nessa marca, nesse estigma. E ele segue perguntando, não era Jesus um extremista do amor? Ame os seus inimigos, abençoe eles, aqueles que o amaldiçoam, e seja bom para com aqueles que odeiam a você. E orem por aqueles que, de modo desprezível, usam você e perseguem você, disse Jesus. E aí Martin Luther King segue dizendo, não era Amós um extremista da justiça, quando ele disse, abre aspas, deixe a justiça rolar como águas e a justiça como uma corrente que nunca acaba. E aí ele segue dizendo, não era Paulo um extremista do evangelho cristão? E abre aspas, eu suporto no meu corpo as marcas do Lorde do Senhor Jesus. E segue, não era Martin Luther um extremista? Aqui eu fico. Eu não posso fazer de modo diferente, então me ajude Deus. Fecha aspas. E aí ele segue ainda, não era John Bunyan um extremista? John Bunyan é justamente o autor, coincidentemente, desse livro que eu acabei de recomendar para vocês, esse livro O Peregrino. E John Bunyan disse, eu fico na cadeia até o final dos meus dias, antes que eu seja um assassino, um açougueiro da minha consciência. E Abraham Lincoln, abre aspas, essa nação não pode sobreviver metade escrava e metade livre. E Thomas Jefferson, abre aspas, nós defendemos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Então a questão não é se você será extremista, mas a questão é qual tipo de extremista que nós seremos. Se nós seremos extremistas do ódio ou do amor, se nós vamos ser extremistas da preservação da injustiça ou da extensão, da expansão da justiça. Que nós possamos viver sendo extremistas da democracia, do bem, do amor e do serviço. Um grande abraço.